Os times mais tops da NBA são geralmente cheios de super jogadores. Ter um desses caras já é garantia de ir para os playoffs. E se tiver dois, a equipe pode virar um competidor sério pelo título. Mas olha, isso não é uma fórmula certa. A gente já viu super jogadores se desentendendo e as duplas mais poderosas da NBA se frustrando nos momentos mais decisivos. Então, se liga só. O Allen Iverson era tipo um deus em Filadélfia. Aí em 2006, quando os 76ers o negociaram com Denver, a base de fãs de Filadélfia ficou chocada. Claro, os fãs dos Nuggets estavam pulando de alegria, porque agora tinham um Carmelo Anthony que estava fazendo uma média de 28 pontos por jogo. Mas olha, o Iverson ainda era mais brabo. Nas últimas 2 temporadas em Philly, o cara estava marcando mais de 30 pontos por jogo. Com 2 dos maiores pontuadores da NBA, os Nuggets tinham aquela esperança de ganhar o primeiro campeonato deles. Mas isso foi só otimismo mesmo. Mesmo com o Melo e o AI fazendo mais de 50 pontos por jogo, os caras não se importavam muito com a defesa e passavam mais tempo nas baladas do que nos treinos. Quando chegou nos playoffs de 2007, Denver se deu mal e perdeu feio para os Spurs. Em 2008 foi pior ainda. Levaram uma varrida dos Lakers, depois de ganhar só um jogo nos playoffs em 2 anos. Ficou claro que Iverson e Melo eram bons no papel, mas na prática era um desastre. Na temporada de 2009, Iverson foi trocado para Detroit depois de 3 jogos e a parceria AI-Carmelo só deixou saudades nos números de pontuação. Aí você pensa que o Carmelo ia aprender com esse tropeço e escolher parceiros superastros mais certeiros, mas não foi bem assim. Em 2010, Melo quis dar tchau para Denver e ir para Nova York, porque estava de olho em outro superastro. Era o Amar'e Stoudemire, que era tipo um carro potente com freios ruins. No auge, o Amar'e era o cara mais explosivo da NBA, mas o problema é que os joelhos dele eram uma desgraça e era questão de tempo antes de ele se machucar. Em 2010, quando o Stoudemire chegou nos Knicks, começou voando, fazendo mais de 30 pontos nos primeiros 10 jogos. Tava tão bem que o Anthony quis muito jogar com ele nos Knicks e criou um drama, brigando com todo mundo nos Nuggets. Só que na primeira temporada completa juntos, os joelhos do Amar'e aguentaram só até o All-Star. No ano seguinte, o cara jogou só 29 jogos e ficou claro que os melhores dias dele no basquete tinham ficado para trás. O Carmelo queria acelerar a 200 km por hora com o Stoudemire, mas acabou batendo. Passou mais tempo no concerto do que na estrada. Stoudemire e Anthony nunca ganharam uma série de playoffs jogando juntos, e o fracasso foi tão rápido quanto a união deles. Pelo menos, não rolou inamizade entre eles, o que não dá pra dizer sobre o KD e o Russell Westbrook quando se separaram. Pareceu ser a maior virada de mesa na NBA em 2007, quando Durant foi escolhido pelo Seattle Supersonics. No ano seguinte, a equipe se mudou para Oklahoma City, e no primeiro recrutamento, como o OKC Thunder, pegaram Russell Westbrook. Em 2009, James Harden se uniu a eles e em 2012, o Thunder chegou à sua primeira final da NBA. O futuro parecia cheio de promessas, e o OKC parecia destinado a ganhar pelo menos 2 ou 3 títulos, criando uma dinastia. Mas aí, eles meio que estragaram tudo. Primeiro, o OKC não quis abrir a carteira para manter James Harden, então ele pediu para ser trocado. Mesmo com KD e Russ, o Thunder ainda tinha talento suficiente para chegar lá, mas nunca estiveram tão perto quanto em 2016. O OKC tinha uma vantagem de 3-1 na final da conferência contra os Warriors, a apenas um jogo de chegar às finais. Mas graças ao desempenho mágico de Klay Thompson no jogo 6, os Warriors forçaram o jogo 7 e no final venceram a série. Kevin Durant se tornou agente livre e tinha chegado ao seu limite. O ataque de OKC estava meio devagar, Russ estava forçando muitos arremessos e KD sempre estava sendo marcado por 2 pessoas. Então Durant decidiu se juntar ao Golden State, a equipe que tinha acabado de derrotá-lo nos playoffs. Enquanto isso, Russ ficou em Oklahoma, mantendo uma certa antipatia por Durant. Westbrook nem reconheceu KD durante o All-Star Game, e rolou uma discussão acalorada em quadra quando Durant visitou o OKC usando a camisa dos Warriors. Apesar de terem chamado Durant de Cupcake, ele levou para casa 2 títulos e olhando para trás, podemos afirmar com confiança
que ele fez a escolha certa. A ausência dele permitiu que o Russ alcançasse médias de triplo-duplo e levasse o prêmio de MVP. Portanto, ambos saíram ganhando após um rompimento conturbado, algo com o qual Kobe Bryant estava bem familiarizado. Kobe era simplesmente o cara quando se tratava de basquete, e ficou famoso por ser super exigente com os colegas de time. Já o Dwight Howard era o oposto total, conhecido por se divertir e dar risadas na quadra. Mesmo que Howard tenha chegado a LA em 2012 com a reputação de ser o melhor pivô da NBA, sua vibe nunca bateu com a do Kobe. E isso até poderia ser ignorado se os Lakers estivessem mandando bem, mas infelizmente não era o caso. Dwight ainda estava se recuperando de uma cirurgia nas costas que limitou sua habilidade, e os Lakers estavam na luta para chegar aos playoffs. Para garantir a vaga, Kobe suou a camisa nos últimos meses da temporada regular, jogando mais de 40 minutos por jogo, levando os Lakers a vitórias suadas. Eles até conseguiram a vaga nos playoffs, mas a um custo alto. O Kobe rompeu o tendão de Aquiles devido à carga de trabalho insana aos 34 anos. E a temporada dos Lakers foi por água abaixo. Howard agora era um agente livre e tinha que escolher entre ficar com Kobe todo carrancudo e machucado ou ir para um novo time. Ele escolheu se juntar ao James Harden e aos Rockets. Quando Bryant enfrentou o Dwight pela primeira vez, não teve papas na língua. Você é mole, provocava Kobe, desafiando até um Howard muito maior para uma treta. Mesmo assim, Howard conseguiu uma vaga no All-Star Team em Houston, mas sua relação com James Harden logo ficou igualzinha à rivalidade com o Kobe. No terceiro ano de Howard com os Rockets, o Harden não aguentava mais o grandão. Eles mal se falavam. Harden quase não passava a bola para ele, e os Rockets não estavam indo bem. Após uma derrota humilhante nos playoffs, Howard foi praticamente obrigado a mudar de time de novo, e logo ganhou fama de um dos jogadores mais chatos da NBA. O Bryant chegou a dizer que depois de jogar com Dwight, começou a dar mais valor ao Shaq, apesar da rivalidade que durou anos. Mas, se tem alguém que não apreciou Shaq como companheiro de equipe, esse alguém teria que ser LeBron James. No final de sua jornada nas quadras, Shaquille O'Neal virou um especialista em caçar títulos. Lá em 2009, Shaq brilhou no All-Star, com o Phoenix, mas ao não conseguir o caneco com Steve Nash, O'Neal achou que a melhor aposta para mais um título seria se unir a LeBron James em Cleveland. O único porém era que Shaq tinha uma queda por Donuts maior do que sua vontade real de conquistar aquele quinto título tão sonhado. Meio fora de forma, Shaq não fez muito pelo time de LeBron, registrando apenas 12 pontos e 6 rebotes em 23 minutos por jogo. Os Cavs foram eliminados nos playoffs pelos Celtics, e aí LeBron deu tchau para Shaq, partindo para novos horizontes em South Beach. Em 2011, Shaq iniciou outra missão rumo ao anel em Boston, onde acabou encerrando sua carreira. Falando de Vince Carter, nenhuma traição é tão terrível quanto o que ele fez em Toronto. O cara queria ser transferido, aí resolveu brincar de jogar, se arrastando pela quadra, nem aí para a defesa, e deixando a equipe e os fãs de Toronto na mão. A média dele despencou de 25 pontos para 16. Na linha de lance livre, só foi 3 vezes em vez de 8, e ainda errou mais do que o normal, acertando menos de 70%, quando costumava bater perto de 80%. No fim das contas, conseguiram trocar ele, mandando o cara para New Jersey junto com Jason Kidd, que é uma fera como armador na NBA. Aí depois da troca, o Vince Neely voltou com tudo, jogando com vontade. A média subiu de novo para 27 pontos por jogo. A conexão entre o Kidd e o Carter funcionou, que foi uma maravilha, e todo mundo achou que os Nets iam arrebentar de novo nas finais. Mas olha, a realidade foi bem diferente. Tanto os arremessos do Vince quanto os do Kidd sumiram quando enfrentaram times mais pesados. Os caras não passaram da segunda rodada dos playoffs, e depois de 3 temporadas decepcionantes, o Kidd largou a equipe. Os Nets, que eram cotados para ganhar o título, viraram praticamente uma equipe de azarões. E se tem alguém que se deu mal jogando com estrelas, é o primo do Vince Carter, o Tracy McGrady. Em 2000, Grady deixou Toronto para jogar em Orlando, com um renomado ala armador da NBA na época, Grant Hill. No
No entanto, a parceria não foi tão brilhante quanto esperado, já que Hill enfrentou sérios problemas no tornozelo. Suas lesões comprometeram o desempenho da equipe, e Grady, apesar de seu sucesso individual, eventualmente teve que deixar Toronto. Curiosamente, após sua saída, Hill se recuperou e teve um bom desempenho como All-Star com Magic. Quando T-Mac se uniu aos Rockets, tudo parecia perfeito, pois ambos os astros estavam saudáveis e tinham uma química incrível em quadra. No entanto, em 2005, após uma saída meio decepcionante nos playoffs, a coisa desandou. Quando McGrady estava em quadra, Yao estava machucado e vice-versa. A história se repetiu para McGrady e dessa vez ele já estava mais velho e machucado demais para encontrar outro parceiro estelar. Logo, tanto ele quanto Yao se despediram da NBA. Nos últimos anos, rolou outra combinação de armador e pivô que também foi pro brejo por causa de lesões. Quando deram início, eram a dupla mais animada e arrasadora no esquema de pick and roll da NBA. Porém, quando se separaram, mal conseguiam trocar uma palavra. Em 2011, com a chegada de Chris Paul aos Clippers, não demorou muito para que a turma os chamasse de Lob City. Os Clippers contavam com Blake Griffin, o pivô mais ágil da NBA, e agora tinham Paul, o mestre do pick and roll, distribuindo enterradas como se fosse servir batatas fritas no McDonald's. Mas Blake e CP3 não eram só fachadas, eram realmente talentosos e supostamente estavam destinados a quebrar a sina dos Clippers. A franquia nunca tinha chegado às finais de conferência, mas com Lob City parecia que finalmente conseguiriam. Porém, falharam de maneira espetacular em 2014, perdendo uma vantagem de 3-1 nos playoffs contra o Houston. Depois disso, Griffin ou Paul se machucavam nos playoffs e nunca atingiam as alturas que suas enterradas prometiam. Finalmente, CP3 foi negociado para os Rockets, para se juntar a James Harden, uma jogada que deixou muita gente surpresa. CP3 e James Harden eram dois armadores dominantes com um histórico de atritos com colegas de equipe. Como isso poderia dar certo? Mas de alguma forma deu. Em 2018, os Rockets lideravam a NBA e eram o único time que podia desafiar os poderosos Golden State Warriors com Kevin Durant. Até que em um momento crucial, o músculo posterior da coxa de CP3 cedeu, forçando a ficar de fora do resto do jogo 6 das finais da conferência. No jogo 7, os Rockets ainda tinham chance, mas erraram 27 arremessos de 3 pontos consecutivos. Não dá para vencer o contra o Golden State assim. No ano seguinte, a química entre Harden e Paul se desfez, e as discussões foram evidentes, em quadra e nos tempos técnicos. Quando os Rockets perderam novamente para os Warriors, a administração de Houston decidiu separar a dupla em conflito, enviando CP3 para OKC.